Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia aqui que o Senhor concede a graça de viver mais um dia. E nós queremos estar na presença dEle, regozijando e vivendo esse dia na plenitude e na graça do Senhor. Deus é maior, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso e Ele está conosco, está diante de você cada dia, nos ensinando a viver o que Deus tem para nós, a viver na graça e no entendimento. Bom dia, bom dia. Nós alegramos porque o Senhor nos despertou para viver mais um dia. Vamos orar? Feche os seus olhos, respira fundo. Te rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom, e o Senhor sempre está pronto para nos ouvir. Obrigada, Senhor, por ser Deus em nossas vidas, obrigada por ser Pai, obrigada por ser, ó Pai amado, a quem nós recorremos e a quem nós agradecemos por cada dia que nos concede. Obrigada por esse dia, até aqui o Senhor nos ajudou. E nós estamos alegres. Deus, eu te louvo por me despertar. Eu te louvo por respirar. Eu te louvo, ó Deus amado, por ter as minhas faculdades todas ativas. E eu peço agora por aqueles que não têm essa oportunidade, que muitas vezes querem levantar e não podem. Querem respirar e não têm condições, que o Senhor venha, Pai, restaurar as forças, restaurar a saúde, restaurar a vida, restaurar a energia, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Nós renovamos a nossa energia no Senhor. Nós renovamos a nossa identidade como filhos, feituras de um Deus Todo-Poderoso, e que fomos feitos em imagem e semelhança do nosso Criador. Que privilégio, Pai, que privilégio, ó Deus amado. E eu peço, ó Pai amado, que restaura sim. Restaura a energia física, restaura a energia emocional, restaura as energias espirituais. Renova-nos, ó Pai. Renova-nos a cada dia para estarmos na Tua presença e viver o que o Senhor tem para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça. Venha estar conosco nesse dia. Guia-nos em tudo quanto fizermos e que a Sua presença ela seja real. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que você possa pedir ao Senhor para fazer presente em sua vida. Não há outro motivo para estarmos aqui, senão para viver na plenitude e na graça do Senhor. E que Ele possa te mostrar o propósito dEle para a sua vida, que Ele possa te guiar em tudo que você fizer, em todos os seus caminhos, que a presença do Senhor seja real, que você possa sentir o quanto Deus te ama e o quanto Ele está com você. Amém? Nós vamos continuar aqui no nosso propósito de leitura bíblica. Hoje estaremos lendo Jeremias, do capítulo 33 ao 36. Amém? Jeremias 33 ao 36. Já estamos na nossa fase 3, né? Do nosso cronograma de leitura. Graças a Deus por isso. Firmes aqui no nosso propósito, né? Lendo 4 capítulos por dia. E o intuito é ler toda a Bíblia no ano de 2025. Amém? Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para estabelecer o seu nome, é Senhor.
Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ah, Jesus, Deus é bom. Esse versículo é um versículo que nos chama a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor e Ele nos responde, né? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos garante que Ele nos responde. É só clamar, é só clamar. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri a minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E essa cidade me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de vós que vos disseis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria e a voz de noivo, e a voz de esposa e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que tomem cativeiro da terra, como no princípio, diz o Senhor. Louvai ao Senhor, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul e na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Aleluia. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem os sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça o holocausto e queime a oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor: se puderdes invalidar o meu concerto, e o meu concerto de noite, de tal modo que haja de dia e noite o seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, sacerdotes, ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim.
E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Não tem visto que este povo fala, dizendo: as suas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, e desprezam o meu povo como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu conserto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre as sementes de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro, apiedar-me-ei deles. Capítulo 34. A palavra que veio do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, todos os seus reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará, e tu não escaparás de suas mãos. Antes, de certo, serás preso e serás entregue nas suas mãos. Os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te fará boca a boca e entrará na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão. E a ti prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto contra Laques e contra a seca, porque essas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. As ameaças de Deus por causa da escravatura. Versículo 8. A palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo que o rei Zedequias fez certo com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram, mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. E veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz concerto com vossos pais, no dia em que tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, libertarei cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas vossos pais me ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vós havíeis hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo,
e cada um a sua serva, os quais já tinhas despedido forros, conforme a sua vontade, e o rejeitastes, para que se vos fizestes servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvirestes a mim, mas para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um a seu próximo, pois eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-eis por espanto e todos os reinos da terra. Entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém e os eunucos e os sacerdotes de todo o povo da terra se passou por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-ei, digo, nas mãos de seus inimigos e nas mãos do que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a essa cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e a cidade de Judá, porém, assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Capítulo 35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Palavra que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma câmara, e dar-lhes vinho a beber. Então tomei Azanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filhos de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filhos de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebeis vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos, conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a essa terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor:
As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado, e vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boa as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre vós, Judá, e sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: visto que obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Capítulo 36. Sucedeu, pois, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio essa palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intenso fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu caminho, e eu o perdoo na sua maldade o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que lhes tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar à casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades, e lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Jafã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, Delaías, filho de Semaías, e Natã, filho de Acubor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhe todas as palavras que ouvira, lendo a Baruque,
pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cussi, dizer a Baruque: o rolo que lestes aos ouvidos do povo, toma-o nas suas mãos e vem. E Baruque, filho de Neerias, tomou o rolo de suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê-lo aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para com os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escrevestes da sua boca todas essas palavras. E disse-lhes Baruque: com a sua boca ditava-me todas essas palavras, e eu vos escrevia no livro como tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo da câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então o enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo, e Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu os ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, escrevera a boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele, anunciando certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá essa terra, e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado, nem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Neerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Aleluias! Deus é maravilhoso, né? E Deus, a todo instante, Ele nos chama
a estudar sobre os profetas, né, que o Senhor levantou, e a viver, né, buscando entender o que o Senhor conduzia ali os profetas e falava a cada coração, a cada rei. E Jeremias, ele vem, né, trazendo a história ali dos profetas, e ele, como profeta, o Senhor o conduzia a falar aos reis para que voltassem, né, os seus corações ao Senhor, a buscar a face do Senhor, a buscar a direção do Senhor em tudo quanto fizesse. E hoje nós estamos aqui buscando, né, conhecer a palavra do Senhor e anunciar a vinda do Senhor até que Ele venha. Eu não sei em quem vocês têm buscado, em quem você tem confiado, mas é o Senhor que vai direcionar a sua vida, é o Senhor que vai direcionar os seus caminhos. Que você possa colocar a sua vida diante do Senhor, buscando conhecê-lo por meio da sua palavra, buscando ter intimidade com Ele por meio da oração, por meio da busca, né? Busca o Senhor, deleita-te no Senhor, né? Salmo 37, 5. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Então descansa no Senhor, busca nele, busca conhecê-lo, busca ter intimidade, ter um relacionamento com Ele. A sua primeira busca durante o dia, né, ao acordar, seja: Senhor, vem estar comigo. Seja: Senhor, obrigada, seja grato, né, por tudo que o Senhor já tem feito em sua vida. Seja grato por tudo que o Senhor já tem feito por ti. E o Senhor vai resplandecer a glória dele em seus caminhos. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, a sua família, que você sinta a presença do Pai em tudo quanto fizer, e que em todo tempo o Senhor seja o guia que vai te conduzir por meio do teu Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo: guia-me e me conduza nos caminhos segundo o teu querer. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Respira fundo, fecha os seus olhos. Mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos mais uma vez pela vida que o Senhor nos concede, pela graça, pela misericórdia, pelo amor. Obrigada, Senhor. Não somos dignos de tão grande amor que o Senhor, ó Pai, demonstrou ali na cruz do Calvário por nós, dando a sua vida em favor de nossas vidas. Obrigada, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar a amar como o Senhor tem nos amado. Que o Senhor venha nos ensinar a olhar como o Senhor tem nos olhado, com um olhar de amor, de misericórdia, com um olhar, ó Pai amado, de benignidade, porque é o Senhor que é digno de amor, de graça e misericórdia. Somos nós dignos, ó Pai, de misericórdia do Senhor, porque não somos nada diante de Ti. Nós somos, ó Pai, errantes e pecadores. Queremos que o Senhor venha estar conosco a todo instante. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada por tudo, Senhor. Continue conosco, guiando-nos e guardando-nos em todo o tempo, e que cada dia o Senhor venha nos ensinar a viver na plenitude e na graça do Senhor, sendo conduzidos por Ti. Senhor, é o Senhor que conhece todas as coisas, é o Senhor que sabe todas as coisas, é o Senhor que tudo pode e que tudo vê. E nós queremos te pedir agora, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vê, ó Pai amado, tudo mal que tem levantado contra nós. Guarda as nossas casas, guarda a nossa vida, guarda as nossas mentes e os nossos corações. E nós pedimos que venha estar conosco nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, e viveremos o extraordinário do Senhor.
e transbordaremos, ó Pai, esse amor a todos aqueles que passarem por nós e estiverem ao nosso lado. Obrigada, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e abençoe todos os seus nesse dia. Em nome de Jesus. E até amanhã.